Então, muito boa tarde a todos. É com enorme prazer que estamos aqui hoje no âmbito da Semana da Leitura, dar início a esta conversa com os escritores. Esta iniciativa é do Centro Qualifica, do Agrupamento de Escolas Templários e da Biblioteca Escolar Guilherme de Oliveira Martins, também do Agrupamento de Escolas Templários. E temos aqui o Sr. Diretor, o professor Paulo Macedo, a quem irei dar a palavra para fazer a abertura da sessão. Obrigado. Eu, como estamos aqui quase todos em casa, não é? São quase todos colegas, à exceção, logicamente, do Garcia, mas já começa a ser quase da casa, também quase colega. Agradecer também a presença de Cristina, penso que está a falar da Câmara Municipal de Ancião. O resto são tudo quase colegas, mas pronto, tal como a minha colega disse, eu vou assistir, e é com muito agrado, mais uma vez, participo nesta Semana da Leitura. Começámos com a leitura em voz alta e agora estamos aqui na conversa com os escritores. Eu depois vou ter que me ausentar aí mais ou menos 5, 10 minutos antes de começar o conceito pedagógico, vai começar às 17h30. Teria todo o gosto em continuar e aqui estou mais como espectador a assistir aqui os escritores que aqui estão presentes, ou poetas, não é? Porque também estou a falar da minha colega da Filomena Lima, eu vejo-a mais como poeta, porque ela já tem livros escritos, ou melhor, poesia, e estou aqui para assistir e a agradecer a todos pelo facto de aceitarem participar nesta Semana da Leitura do Movimento de Escolas Templárias. Era muito bom, eu já tinha aqui falado com a minha colega, a professora Angelina, coordenadora do Centro Qualifica, que mais alunos, mais formandos pudessem assistir a estes momentos, mas de qualquer forma, como isso fica gravado, nunca deixará de ser possível, e até vai ser possível, para que os professores, depois, quando começar novamente em aulas presenciais, possam assistir a estes momentos, são importantes para todos. E eu agradeço mais uma vez a todos e estou aqui para vos ouvir, mais do que para eu falar. E obrigado. Obrigada. Muito obrigada também. Então eu agora vou passar a apresentar os nossos escritores e também os presentes, porque já que somos tão pouquinhos, não é? Podemos ter uma conversa mais informal, mais intimista, penso que ainda será mais agradável. Então, vou começar por apresentar quem não está aqui como escritor hoje, que será a Manuela, que também é professora no Agrupamento de Escolas Templários, de português, e a Sofia, que é filha e que está no primeiro ano de Filosofia, e que já é a nossa companhia nestes eventos. Adora ler, adora participar e tem sim também uma excelente companhia e uma excelente presença. Depois temos a Carla Gaspar, que também é professora, por acaso muito curioso, porque a Carla é da área da matemática, mas adora ler e tem participado nestas iniciativas com leituras muito interessantes também. E também está ligada à educação de adultos, tal como a Manuela, quer seja nos cursos de educação e formação de adultos, quer seja no próprio Centro Qualifica, a acompanhar os candidatos em processos de RVCC. Depois, então, já vamos aos escritores. Então, como escritores temos, e aqui eu vou mesmo por ordem alfabética, já que começamos com o Dia da Mulher e a Igualdade de Direitos, eu vou fazer a apresentação por ordem alfabética. Então, neste caso, vou começar pelo colega Carlos Trincão, que também é professor no Agrupamento de Escolas Templários e é o coordenador do estabelecimento da EBI-JI dos Templários. Além de ser professor, também é autor. Neste caso, presentemente, um dos projetos muito interessantes também que ele tem é um manual sobre história local para o 3º ano. Para além disso, já foi diretor da revista cultural trimestral Tomar à Letra, também da revista literária semestral Entre Letras, coordenador de várias edições do Boletim Cultural da Câmara Municipal de Tomar. Presentemente está a escrever um novo romance de época, que é Dolmen, e tem em fase adiante de escrita um manual para o 4º ano de História e Tradições de Tomar.
Também tem obra publicada como independente de autor na Câmara Municipal de Tomar, edição Razão de Ser, Junta de Freguesia São João e Santa Maria e Santa Casa da Misericórdia de Tomar. Conta já com uma vasta bibliografia de publicações e de vários géneros, desde o romance, desde infanto-juvenil, ficção histórica e de época, também a nível de formação e literatura de viagem. De seguida, e desculpem, isto é só uma breve síntese, porque depois espero que durante a conversa outros aspectos vão surgindo. Depois então, iria passar ao Nuno Garcia Lopes, que nasceu na Linhaceira e trabalha na Câmara Municipal de Tomar, no Departamento de Comunicação. Começou a fazer os seus próprios livros e jornais ainda na escola primária. Incentivado pelos pais e professores, fez da escrita e da leitura o objetivo da sua vida. Na companhia de alguns dos grandes escritores portugueses contemporâneos, fez no suplemento DN Jovem durante anos a sua escola e estágio literário. Mas foi a partir de Tomar que escreveu e publicou a maior parte dos seus livros, vários deles premiados. Tem ainda contos e poesia publicados em coletâneas em Portugal, Espanha e Brasil. Além de escritor, tem sido editor, tradutor, revisor e promotor do livro. A Paula Cristina Bernardino, mais conhecida como Cristina Bernardino, portanto, reparte a sua vida entre Coimbra e Santiago da Guarda, em Ancião. É licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra e pós-graduada em Desenvolvimento Integrado e Políticas Sociais, do mesmo Instituto. Frequentou o curso de mestrado em Políticas Locais e Descentralização na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, tendo concluído a parte letiva. Iniciou a sua vida profissional como técnica de serviço social no projeto piloto do Rendimento Mínimo Garantido, ao serviço da Câmara Municipal de Ancião. Foi formadora na Associação Pinhais do Zézere, exerceu enquanto técnica de serviço social funções na Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande, no âmbito do projeto de luta contra a pobreza. Ingressou em 1999 no Instituto do Emprego e Formação Profissional, onde exerceu funções de técnica superior, assessora na área do emprego e euroconselheira no programa EURES. Vereadora da Cultura desde outubro de 2017 na Câmara Municipal de Ancião, tendo a pretensão de dizer que tem promovido ao livro e a leitura, tem promovido o livro e a leitura ao longo destes 4 anos. Depois tem aqui uma citação sua muito interessante, que eu vou deixar depois para as conversas, proporcionando que ela apareça, senão depois eu vou fazer referência a ela. E agora, com isto da Cristina e da Paula Cristina, eu baralhei-me e saltei a ordem e não fui à Filomena primeiro. Filomena, peço desculpa, vou agora a ti, está bem? Sou Maria, por isso está em ordem. Não, Paula é depois de Maria. Sim. Então, a Maria Filomena Lima também é professora no agrupamento de escolas templários. Ela é professora de filosofia, tem licenciatura, portanto, em filosofia, não é? E o mestrado também em filosofia contemporânea. A Filomena também tem estado ligada à educação e formação de adultos, é professora nos cursos EFA e também ainda passou pelo Centro Qualifica, pelo RTCC. E também já conta com vários livros publicados. E então eu agora iria apresentar o nosso moderador. João, consegues ouvir-nos? O João está aqui, mas eu penso que ele não está a ouvir.
Pronto, então, não estando a ouvir, o João já tinha feito aqui. Olá, Nuno, outra vez. Eu peço desculpa, mas isto tem estado a falhar de vez em quando. Pois é, o João está com o mesmo problema, porque eu estou a visualizar que ele está aqui presente, mas ele não nos está a ouvir. Eu vou então dar início às conversas. Portanto, através desta simples apresentação e muito sintética da minha parte, peço desculpa por ser tão sintética, mas eu acho que, em vez de revelar tudo agora na apresentação, acho que também é interessante, ao longo das conversas, ir-se desvendando outros aspectos dos nossos escritores. Assim sendo, e conforme o João aqui tinha proposto, ele tinha pensado em pedir ao Nuno Garcia Lopes para falar um bocadinho sobre o projeto Como Pão para a Boca. Pode ser, Nuno? Espero que possa ser, porque isto de vez em quando está. Ok, então estão-me a ouvir bem? Sim. Ok. Pronto, o Como Pão para a Boca, no fundo, sintetiza um bocadinho aquilo que é o meu gosto pela poesia e particularmente pelo partilhar da poesia com os outros. Pois, para além de autor, eu também tenho sido ao longo do tempo um cultor do dizer da poesia. Não lhe vou utilizar palavras que nós às vezes usamos, mas que não são exatamente aquilo que eu faço, como por exemplo declamador, porque eu não declamo, nunca o fiz, e também nunca o fiz como ator, porque também nunca fiz propriamente teatro, mas no fundo aquilo que eu faço é uma partilha de leitura em voz alta, portanto, que se enquadra perfeitamente naquilo que é o espírito desta semana. E o ano passado, quando foi do primeiro confinamento, eu de repente dei por mim a olhar para as notícias que nos iam surgindo nos telejornais todos os dias, e perceber que deveríamos tentar dar uma volta e não ficar apenas pelas notícias negativas, e que deveríamos arranjar uma maneira também de alguma coisa de bom se ir passando, porque de repente praticamente nós deixámos de fazer tudo porque tínhamos medo de tudo. E surgiu aí uma ideia que eu transmiti a nível do município onde trabalho, e que foi para a frente de imediato, com o apoio dos meus responsáveis hierárquicos, que era algo que depois se chamou antivírus e que se materializou num programa diário em que músicos, atores, pessoas que liam, enfim, uma série de pessoas ligadas à cultura no Conselho de Tomar, associações até ligadas a outras áreas, como por exemplo o desporto, diariamente apresentavam um pequeno episódio sobre aquilo que quisessem, e que era uma forma de mostrar que a cultura estava viva, e de fazer também que quem estivesse em casa tivesse acesso também a essa cultura. Isto funcionou enquanto estivemos em confinamento durante o ano passado, e este ano, quando voltámos ao confinamento, eu estava com uma vontade muito grande, que já vem de há mais de um ano, de lançar um espetáculo de poesia, que pretendia ir fazendo em algumas bibliotecas, e estava com uma vontade imensa de ir para as bibliotecas e para as escolas também, ler, que é aquilo que eu gosto mesmo de fazer. E então, de repente, surgiu-me esta ideia de fazer, transformar um pouco aquilo que era a ideia inicial do antivírus num projeto mais pessoal, e diariamente oferecer poemas às pessoas, que é como quem oferece pão para a boca. Daí este título e esta associação também à ideia, por um lado, do pão do corpo e do pão do espírito, e foi isso um bocadinho que me motivou. Eu posso mostrar-vos o vídeo de hoje para ficar um bocadinho com uma ideia, para quem não conheça, do que é o antivírus. Eu vou aqui tentar, só um instante.
Então, se calhar, enquanto o Nuno está a tentar passar o vídeo... Vocês não conseguiram, não estavam a ver. Não estamos a conseguir ver. Peço desculpa. Peço Não faz desculpa, mal. porque eu como estava a associar e não estava a ver-se. Então, vamos avançar e depois tentamos noutra fase. Mostrar o vídeo. Uhum. Ok, então sobre esse projeto, Nuno, mais alguma coisa? Ou Portanto, posso... sobre este projeto, basicamente, então, dizer isto, todas as manhãs um vídeo novo é lançado nas minhas redes sociais e num conjunto, e essa acho que é uma parte importante desta iniciativa, há um conjunto de bibliotecas e também de alguns municípios que se associaram a este projeto, porque a ideia era também que não ser apenas um projeto pessoal, mas um projeto que permite também às bibliotecas terem uma oferta, mais uma oferta para poderem dar aos seus leitores, e, portanto, todos os dias é replicado por um conjunto que neste momento vai já perto das 20 bibliotecas, entre bibliotecas escolares, bibliotecas municipais e também alguns municípios. Está agora vai no 24º episódio hoje e, portanto, e até agora tem tido, de facto, uma boa adesão da parte das pessoas. São muitos aqueles que se mostram contentes com este carinho diário, e isso penso que é o mais importante para quando fazemos uma coisa destas, sentir que estamos a chegar aos outros e que é uma partilha efetiva das coisas. Sim, senhor Nuno. Eu aproveito só para apresentar o Eduardo Repas, que também é um jovem escritor, que já esteve connosco na leitura. Agora estava a dar, Nuno. Íamos ver o compartilhamento da tela. E, entretanto, o Rogério, não sei se nos está a ouvir. Acho que não. Então, enquanto o Nuno tenta pôr o vídeo, eu ia só perguntar à Paula. O João disse-me que a Paula tem feito um trabalho bastante colaborativo com a Biblioteca de Ancião e que tem participado na promoção da leitura e do acesso ao livro. Gostava que falasse um bocadinho sobre isso. Sim, muito boa tarde novamente e agradecer desde já o convite para estar aqui convosco nestas conversas com escritores. Também já me sinto mais confortável porque já percebi que há aqui pessoas que também gostarão de livros tanto como eu, ou mais do que eu, e que também não são escritoras, mas é sempre um gosto também participar e ouvir. Agora temos o vídeo, não é? Sim, penso que... Sim. Ok, está a aparecer? Sim, senhor. Ardentes filhas do prazer, dizei-me, vossos sonhos, quais são depois da orgia? Acaso nunca a imagem fugidia do que foste, em vós se agita e freme? Noutra vida e outra esfera, aonde geme outro vento e se acende um outro dia, que corpo tinhais? Que matéria fria vossa alma incendiou com fogo extremo? Vós fostes, nas florestas, bravas feras, arrastando leoas ou panteras, dedentadas de amor, um corpo exangue. Mordei, pois, esta carne palpitante, feras feitas de gaze flutuante, lobas, leoas, sim, bebei meu sangue. Muito bem, Nuno. E todos os dias lês uma poesia, não é? E publicas uma poesia. Então, um momento eu estou a tentar sair e a Sim, tentar é só entrar. interromper lá em cima, no verde. Ok. Exato. Aproveito também para dar as boas-vindas à Graça Arrimar. Boa tarde, Graça. Também a outra das nossas escritoras que estará aqui hoje presente. E que eu aproveito, enquanto o Nuno está a ver, vou só apresentar a Graça. A Graça também é professora de História
neste momento já está aposentada. Além de ter sido professora de História, também foi professora bibliotecária durante bastante tempo. E também foi investigadora no âmbito da História, tendo publicado em 2002 a obra intitulada Assistência da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, os Expostos, 1799 a 1823. Conta com vários livros publicados, foi autora de um projeto 3 escolas incentivando a escrita criativa e a leitura expressiva de poesia no meio escolar, dinamizou a participação de jovens em recitais com poemas de diversos autores da lusofonia e continua sempre possível a ser uma presença assídua quando se fala em leitura, quando se fala em literatura. A Graça, sempre que pode, está cá connosco a dar-nos o gosto da sua presença. Nós estávamos com o Nuno, que nos estava a apresentar um programa que ele tem, um projeto em que ele todos os dias lê uma poesia e a divulga. É através do YouTube, Nuno? É através do YouTube, através do Facebook, do Instagram, enfim, e também no meu site, todos aqueles meios que estão disponíveis. Ok, Nuno, muito obrigada. Então, vou passar à Paula, peço desculpa, a Cristina. Pronto, à Cristina. Sim, obrigada. A Cristina. A Cristina, para quem chegou mais tarde, trabalha na Câmara Municipal de Ancião, é vereadora da Cultura e tem sido uma grande entusiasta e impulsionadora da leitura e do livro. Ela também escreve, mas ainda não teve coragem de publicar. Ficamos a aguardar que publique. Não parece que seja tão cedo. Eu acho que enquanto houver tão bons escritores e há tanto ainda para ler, não me atrevo. Obviamente que às vezes somos desafiados em pequenos momentos para ir um pouco mais além, mas não me arrisco. Acho que ainda há tanta coisa boa para ler e para descobrir que não posso ir por aí de todo. Não posso massacrar futuros leitores. É assim, aquilo que eu estava a partilhar e aquilo que eu gostaria de dizer muito é que todo o trabalho que aqui no âmbito da cultura está a ser feito é com o apoio da Biblioteca Municipal. Efetivamente, acho que é um esforço que faz a Biblioteca e todas e as pessoas que ali trabalham para aqui combater um pouco uma luta quase muito desigual com os meios informáticos, com os telemóveis, com tudo aquilo que nos chama e nos apela visualmente e nos rouba tempo de leitura. E a Biblioteca aqui municipal tem feito um trabalho excelente para contrariar um pouco este caminho que estamos a conhecer agora. Estamos, e também no âmbito como consequência da pandemia, também procuramos levar contos às pessoas, gravámos contos, foram mostrados e estão previstos, vamos retomar outra vez, para que se gravem ou um poema, ou um conto e se leve via online, lá está, tem agora, às pessoas. Também, mas antes da pandemia, e nós, porque também temos a esperança que tudo isto volte à normalidade, aquilo que estávamos a fazer também era um trabalho muito, muito interessante também com as instituições particulares de solidariedade social, a ida aos lares, à procura das histórias das pessoas que têm sempre uma memória da identidade da nossa região e das nossas lendas e das histórias e dos contos. Acho que é muito importante que se recolham esses contributos e que se guardem, porque sabemos que esta tradição do contar está-se a perder muito, e o que é uma pena. Depois também, atualmente, para também não deixarmos que se deixe de ler ou que a pandemia seja um motivo para não ler, estamos a levar os livros à casa das pessoas também. Há sempre a possibilidade
de ligarem para a biblioteca, para um número que está a ser divulgado, e vamos levar, e tem sido é engraçado porque tem havido esse pedido, e maioritariamente por parte das crianças, que estão a solicitar livros para ler agora nesta fase. Também procuramos aqui lançar alguns desafios e temos estado sempre a tentar inovar ou tentar, não inventamos nada, mas procuramos trazer também aqui desafios e concursos, nomeadamente o Bookface, tentar que alguém escolha um livro que faça parte da sua história e tire uma foto e nos mostre. Também com os ditados populares também tentámos aqui dinamizar um concurso com os ditados e as expressões aqui antigas do nosso território. E é isso, nós estamos a tentar aqui de alguma forma ultrapassar esta fase e lutar contra esta tendência de deixar o livro e o hábito que era tão bom de contar as histórias e pegar no livro à noite e ler. Agora, eu de facto peço desculpa a todos porque efetivamente eu sinto que estou aqui um pouco a mais um pouco fora do contexto, mas também gostaria aqui, porque são pessoas experientes, também de partilhar este meu gosto. Eu não sou escritora de todo, mas preciso muito de escrever algumas coisas no âmbito também do trabalho, mas também tentei a minha fase do diário, não é? Acho que quem não experimentou aquela altura em que achamos que um livro, um caderno em branco, pode ser um grande amigo em quem confiar tudo, e ainda recordo do primeiro que tive, porque até tinha cheiro, era tão bonito que até me gostava qualquer gatafunho nele, porque efetivamente era cor-de-rosa, rosinha, lá está, e pronto, é evidente que nunca mais, até porque estas questões dos diários acabam sempre na mão de quem não deve, e a minha veia literária penso que terá morrido logo ali. Pronto, aquilo que eu gostaria de partilhar é que terá sido muito cedo que contactei com os livros e com a biblioteca da Gulbenkian, obviamente, e que foi importantíssimo também para gostar, sobretudo, de ler. Obrigada. Muito obrigada também. Aliás, eu acho que esse trabalho é muito interessante, até para combater o isolamento. É o Rogério. Pronto. E consegue ouvir-nos, Rogério? Não sei se ele nos consegue ouvir. Sim. Ok. Olha, então as melhoras e contamos consigo numa próxima oportunidade, está bem? Obrigada também. Então já cá temos o João. João, consegues ouvir-nos? Nós não te ouvimos, João. Dificuldade. Olha, já te ouvimos, está ótimo, bem-vindo. Muito obrigado. Então isto é assim, estas situações das tecnologias. Das tecnologias, e eu andei aqui perdido, mas já cá estou. Pronto. Então, olha, eu já fui iniciando a sessão, já fui seguindo mais ou menos o guião que tu tinhas preparado, já falei um bocadinho com o Nuno, com a Cristina, Bernardino, e agora ia então, passar... está tudo. Então continua. Não. Continua. Eu estive a ouvir. Olha, continua. Mas passo-te a palavra a ti, que eu ia agora passar ao Carlos Trincão. O Carlos Trincão, então a batata quente vem para mim, não é? Não, por acaso não, coincidiu. Pois é. Mas então a gente já tinha falado que a batata quente estava aqui no Trincão, não é? É o Trincão. Trincão? Sim, estou aqui, já te tinha visto. Eu estou muito contente por ter cá. Aliás, eu pessoalmente eu empenhei-me em que tu cá estivesses, porque eu gostava que tu nos falasses
sobre uma aventura que tu tiveste para publicar os teus livros no Amazon. Isto porquê? Porque os poetas, os escritores, têm tido certa dificuldade em publicar. Mas parece-me que tu não tens dificuldade nenhuma. Conta-nos lá como é que é isso, se eu quiser publicar um livro no Amazon. Tenho aqui umas coisas escritas, uma gaveta cheia de versos que queria publicar. Como é que eu faço? Uma conta na Amazon e publicas. Obrigado. Então, aquilo é assim. O que é que aconteceu? Eu tinha conhecimento que havia, que há, e não é apenas na Amazon. Há várias plataformas de autoedição. A Amazon foi a primeira que eu conheci e nunca liguei muito àquilo. Também, a verdade seja dita, não tinha muita coisa na gaveta, mas estava por ali e não havia qualquer predisposição de fazer o que quer que fosse, porque um gajo escreve para si próprio, independentemente das temáticas, e pronto. Sim. Acontece que em 19, no final de, portanto, em dezembro de 19, fomos passar o final do Natal e o final do ano à Finlândia, à casa da minha filha. Sim. Opa, e aquilo no inverno é escuro como caraças a partir das 3 da tarde, não é? E não há rigorosamente mais nada para fazer, porque ela não vive no centro da cidade, vive na periferia urbana, embora dentro da cidade de Tampere, que é a segunda cidade da Finlândia. E o gajo está ali e depois não tem mais nada para fazer. De forma que me lembrei daquilo. E como um tipo anda sempre com os papéis atrás e com os portáteis, foi nessa altura, portanto em dezembro de 2019, primeiro que tudo, abri a conta na Amazon. Aquilo o gajo procura, se quisermos saber como é que é, vamos ao Google e digitamos imprimir na Amazon. E temos acesso depois a todo um menu que nos diz e que nos dá a indicação de como é que se pode abrir uma conta de utilizador e de autor na Amazon. Sim. E depois, as coisas são relativamente fáceis, porque tu tens o teu texto, escolhes de entre o menu que a Amazon te possibilita, escolhes o formato que queres para o livro, como é que queres a capa, como é que não a queres, etc., essas coisas todas, e das duas uma, ou tens as coisas paginadas por alguém que te as paginou, ou tu próprio fazes as paginações. E depois, de acordo com os limites, como é que eu ia dizer, com os limites gráficos que a plataforma impõe, tu fazes o upload do teu manuscrito, ou do teu digito-escrito, por assim dizer, que tanto é aceite em formato PDF como em formato Word. Sim. Tenha que respeitar as dimensões da paginação, etc., para que não haja erros, não é? Sim. E depois aquilo é um processo automático. Ou seja, fazes o upload do texto, fazes o upload da capa, clicas no botão, pedes aquilo que eles chamam um boneco de impressão, portanto eles fazes o download do PDF de impressão, que te sai com a paginação toda feitinha, como deve ser, e depois, se estiveres de acordo com aquilo, se tiveres emendas a fazer, fazes. Se aquilo estiver bem, dás a ordem de edição e a coisa fica feita. Entre 48 a 72 horas, tu tens o livro disponível à venda na Amazon. Pronto. Muito bem. Basicamente é isto. Certo. Talvez isto extravase um pouco a conferência de hoje. Nós estamos a falar sobre leitura,
mas eu entendi que, como sabia que tu tinhas publicado, entendi que isso podia ser de algum interesse para alguém que quisesse ter um livro. Sim. Eu acho que aí estás coberto de razão, não é? Porque editar é sempre uma questão muito complicada, não é? Portanto, isto, pronto, é o que é. Qual é que foi a minha experiência de edição? Foi quando nós, aqui há uns anos largos, como tu sabes, e eu, o Urbano Figueiredo e mais alguns, criámos a empresa A Razão de Ser, não é? E a Razão de Ser, depois, independentemente de ter duas revistas, a revista cultural, a revista literária, fazia a publicação de obras, que inclusive obras da Graça Arrimar, por exemplo. Sim. E foi na Razão de Ser, numa coleção pequenina que se chamava qualquer coisa, meia hora de leitura, era assim uma coisa, em que se editaram, quer em poesia, quer em prosa, uma série de questões, uma série de pequenas obras. Foi a minha primeira experiência de edição. E isto já lá vão 25 anos, talvez, à volta disso. Portanto, com um roteiro de viagem também muito, muito emocional. Isto é, sobre as minhas vivências em 2 ou 3 sítios. E com um denominador comum que era a água. Daí para a frente, como tu sabes, e outros que aqui estão sabem também, eu mantive sempre uma publicação regular nos jornais, mantenho diários de várias naturezas, ao diário, digamos assim, que é um repositório sistemático daquilo que é importante. Portanto, ali por causa da Cristina, o diário pode não ser apenas um devaneio de juventude, não é? Portanto, é mesmo um repositório da memória, para a memória futura. E isso é importante. Em viagem, há sempre um diário de viagem em que se tomam notas de viagem. E aquilo que pode ser mais visível e que está a sair, e que todas as semanas sai no Cidade de Tomar, é o desenvolvimento das notas de viagem. Bom, depois disso, o que é que aconteceu? Houve 3 edições que aconteceram mais visivelmente a convite da Junta de Freguesia, com uma obra sobre a história de Tomar para os Cachopos, depois uma sobre Tomar e os Templários para a Câmara Municipal de Tomar, e há 2 anos uma obra mais encorpada, digamos assim, sobre a Festa dos Tabuleiros, encomendada pela Misericórdia. Acontece que eu tinha a gaveta cheia. E para eu ir à procura de sítio para editar, não vale a pena. Portanto, quem tiver papéis na gaveta e os queira publicar, pode fazer uma gestão magistral do seu próprio trabalho, sem estar com constrangimentos. Primeiro, de investimento, sem estar sujeito às políticas das editoras convencionais, que têm as suas agendas e que nem sempre, ou seja, a maior parte das vezes, não estão disponíveis para quem queira aparecer a publicar pela primeira vez, a menos que seja ali uma coisa de tal forma clamorosa que não possa passar despercebido. Ou então, uma pessoa chega lá através dos prémios literários, disto, daquilo e daquilo. Nunca me esqueço de uma coisa que o Nuno Figueiredo me disse, que é um escritor conceituado em Portugal, me disse que era, Carlos, você vai escrevendo para a gaveta e isso algum dia há de sair. Portanto, o que acontece é que as notas de viagem todas arranjadas, os contos que estavam embrionados, digamos assim, e toda mais uma série de questões que estão ali metidas, permitiram que, primeiro, naquele dezembro de 19, começasse a colocar as coisas em ordem de publicação. As 2 primeiras publicações foram feitas na Finlândia, que foi o quê? Foi uma coletânea de contos, exatamente, e o contributo que tivemos numa sessão no Convento de Cristo, num retiro literário. Sim, sim. Pronto.
E depois, mas aí estava a aprender, não estava a lidar muito bem com as dimensões, etc. Eu enviei as coisas em A4 e depois o próprio sistema fez o trabalho daquilo. Neste momento eu estou mais aperfeiçoado, não é? Faço a paginação com todos os S e R's e as coisas saem certinhas. Isto quer dizer que, sem constrangimentos, como eu estava a dizer, sem constrangimentos de investimento e sem constrangimentos de agendas externas, nós podemos publicar o que quisermos. É evidente, de acordo com a nossa própria experiência, com o nosso próprio julgamento. E depois, ou os livros se mantêm em venda na Amazon, pelo sistema, quando tu abres uma conta na Amazon, tens que entregar o teu número fiscal de contribuinte, tens que entregar o número da tua conta bancária, etc. Portanto, e as coisas estão todas certinhas do ponto de vista fiscal, não é? Isso. E independentemente da Amazon estar sediada em Nova Iorque, acho eu, se não é em Nova Iorque, é ali para aqueles lados dos Estados Unidos da América, que eles têm lá um sítio de certeza para isso. Pronto. E depois, és tu que escolhes o preço de venda, de acordo com as baias que eles implicam, não é? Que eles dizem. Um livro com um determinado número de páginas, a preto e branco ou a cores, tem um custo de produção X. Esse custo de produção, e com base nesse custo de produção, a Amazon apresenta-te um limite mínimo e máximo de preço que tu podes escolher. Pronto, esse a preço. Angelina estava a perguntar se era gratuito. Exato, e isto é gratuito. Portanto, tu não se paga nada, não é? Só se recebe. Ou seja, as vendas depois têm os royalties decorrentes que estão negociados diretamente com a Amazon, aquilo é tudo automático. Há uma venda online e exatamente 2 meses depois da venda, o royalty cai na tua conta pessoal, na tua conta bancária. Independentemente disso, tu podes ter os teus próprios livros em tua casa, porque o autor pode mandar vir ao preço de custo acrescido dos portes, o número de exemplares que quiser, ao preço de custo. Portanto, um livro que seja produzido por 4 euros, se tu quiseres mandar vir 20 livros, custam-te 80 euros mais os portes. Os portes são tanto mais acessíveis consoante a escolha da loja Amazon que tu faças. Portanto, na Europa tu tens lojas da Amazon no Reino Unido, em Espanha, em França, na Alemanha, por aí adiante. Depois tens lojas no Canadá, tens lojas por aí adiante. O melhor ir à Espanha. Eu escolho sempre a loja de Espanha porque é a mais próxima. Mesmo assim, entre o momento e isso é a noção que nós temos que ter relativamente aos prazos. A partir do momento em que tu dás a ordem de edição, o livro fica disponível no máximo 48 horas depois. Quando tu o pedes, tu tens que esperar à volta de 2 semanas e meia a 3 semanas para que ele te chegue a casa. Porque ao tu pedires a aquisição de X livros, portanto isto independentemente de estares a comprá-los diretamente na Amazon, ou estares tu, enquanto autor, a mandar vir aqueles que são necessários para ti, não é? Por exemplo, aqui na Europa, fazendo o pedido para a loja espanhola, há todo um processo que começa na Polónia. Sim. Porque a Amazon identifica a Polónia como o sítio onde o livro é impresso. E depois há todo o percurso de transporte até a tua casa. Portanto, ou seja, tu nunca tens, como te disse, não tens investimento, não pagas nada à Amazon, porque aquilo é tudo automático. A Amazon ganha em função das obras que forem vendidas, e nunca tens monos. Porque se imagina que não é? Agora tu queres, eu agora apetecia-me, acabava o Covid, ou havia uma abertura e eu queria fazer a apresentação dos livros. Pronto. Mandava vir 80 livros, por exemplo. Fazia a apresentação. Entre a apresentação e depois aqueles que eram dispensados e não sei quantos, estava o investimento coberto. Pronto. Portanto, não pagas nada, não investes.
Só tens que Fantástico. escrever e recebes. Pois, Trincão, realmente estava curioso e foi elucidativo. Qualquer pessoa pode fazer isso. Não sei se isto extravasou um pouco, e repito o âmbito disto, mas havia aqui um escritor, que é o escritor Rogério Medeiros, que não pôde estar presente, não sei se ele apareceu aí, e ele anda com muitos livros para publicar, e eu disse, só ouvir. E a própria vereadora da Câmara da Ancião também tem lá muitos versos muito interessantes, e provavelmente, não sei se ela está aí, eu quero vos dizer que estou num telemóvel, porque os computadores não davam, de maneira que não estou a ver o painel. De qualquer forma, peço mesmo desculpa por esta entrada assim, e ainda queria fazer mais algumas perguntas ao Trincão, que é um novo livro que ele tem. Não, antes disso, contos, monografias, ficção, história, literatura de viagem, qual é o que dá mais prazer? Quer dizer, mais prazer não, qual é o que tu te sentes com mais à vontade? É na literatura de viagem. E é a literatura de viagem, porque a literatura de viagem, como ainda há bocado disse, parte do registro in loco das sensações que o local me oferece, e esses registros, quando eu estou em viagem, o esquema é um livrinho A6. Sim. Portanto, e cada impressão de viagem diária não tem mais do que uma página A6. Sim. Portanto, e isso é, digamos assim, a semente do que depois sai. Portanto, a literatura de viagem funciona nesta base. No fundo, é a posteriori uma colagem de sensações visuais, auditivas, olfativas, tudo aquilo que nos faz sentir o espírito do lugar e sobre o qual nós podemos falar de uma forma mais objetiva ou mais sensitiva, não interessa, portanto. E depois é uma questão de organizar aquelas questões. Portanto, eu tanto posso fazer-te um livro ou literatura de viagem fazendo-te uma protonovela, por exemplo, no meu livro que é o Tre Città, que é um livro sobre 3 cidades italianas: Siena, Florença e Veneza. Todas as 3 cidades estão descritas de forma diferente. O Siena é essencialmente a descrição prática, óbvia, visual, da festa do Pálio. Veneza é já um conjunto de situações que foram vividas em Veneza. Florença é um misto de novela fantástica. Ou seja, eu ponho-me na pele de um observador viajante que vai deambulando pelas ruas de Florença e que pelo meio encontra os personagens do Renascimento, designadamente ligados à arte. E depois há ali um mistério que se mete no meio daquilo tudo. É uma mini história sem princípio nem fim. Sim. Cujo objetivo é falar de Florença. Pronto, portanto, digamos que essa parte, se calhar, é aquela que eu gosto mais. Há uma outra literatura, ela objetivamente não pode ser considerada como literatura de viagem, mas eu, no meu íntimo, considero-a como tal, que é a novela Iria, uma fantasia visigótica. O objetivo dessa novela, para mim, é efetivamente um roteiro de viagem por uma nabância que ninguém conhece. Certo. Ou seja, toda a gente conhece a história ou a lenda da Santiria. Sim. Mas ninguém conhece a nabância da Santiria. Pois. O meu trabalho aí foi utilizar a lenda
como um instrumento para tentar falar, indo buscar referências ao monaquismo, às salmodias, à própria organização arquitetónica da cidade romana anterior, que ainda se desenvolvia, ainda se mantinha em avanço, eventualmente. Portanto, tudo aquilo a lenda torna-se um instrumento para falar de um período da história que normalmente não é conhecido, não há documentação sobre isso, e que é feita de paralelismos com coisas que se conhecem designadamente com a realidade românica e com a realidade românico-visigótica em Espanha, que é muito mais rica. Muito bem. Olha, passa uma hora de conversa. Angelina, eu não sei como é que isto está, não sei o tempo que temos ainda. De facto, eu estou um bocado perdido. Trincão, o que é que te oferece mais dizer? É passar a palavra aos outros, que eu já estou a falar há muito tempo. Não estás nada? Não estás nada. Eu ainda queria saber mais alguma coisa sobre o teu novo livro, mas está ali a Graça a arrimar já na imagem. Ela já falou, ainda não? Não, nem a Graça, nem a Filomena. E o Eduardo Repas também aqui está, se depois quiseres também falar um bocadinho com ele. Claro, pois o Eduardo Repas, já, que não vai embora, que ele também, muito bem, foi meu aluno. Graça, então isto tem uma hora, temos ainda mais outra hora. A Graça Arrimar é uma das pessoas que está hoje aqui para falar sobre a leitura e a escrita. Ela que foi professora bibliotecária. Graça, há algum episódio durante esse tempo todo que tiveste professora bibliotecária da Escola de Santaria, queiras partilhar connosco, que tenha ficado muito agradada e que de certa forma terá ajudado aos alunos a gostarem da poesia, da leitura e da escrita? No período em que eu estive ligada à biblioteca, começou antes de Santiria, começou por outras bibliotecas, eu tive sempre a preocupação de tentar cativar os jovens alunos através da leitura. E como eu tinha um gosto muito especial pela poesia, eu tentava puxá-los exatamente para a poesia, porque os alunos não estão habituados, assim como os adultos, de uma forma geral, não estão habituados à poesia e, de uma forma geral, também não gostam de poesia. Eu olhava para eles e dizia, mas eu esse tipo de texto não gosto. Eu não gosto de poesia. De uma forma geral era assim. Eu pego um livro, aproximava-me de um adulto, não, esse tipo de literatura não. É muito difícil de entender, não gostamos. É preferível um conto, é preferível uma biografia, de maneira que foi um trabalho árduo e bastante difícil, mas consegui, de facto, um grupo significativo na Escola de Santaria. Eu digo isto porque eu sou testemunha desse teu trabalho. Pois fizeste parte de um projeto comum também. Da Escola Gualda em Paz, o João, eu na Escola de Santiria e a Maria João Baginha, que também está apresentada, no Álvares Pereira. Portanto, fizemos um projeto de 13 escolas, chamava-se assim mesmo, um projeto de 13 escolas, em que determinados alunos vinham à outra escola apresentar, de facto, os textos poéticos que tinham conseguido gostar e que foram gostando cada vez mais. Então, íamos rodando. De facto, foi um projeto interessantíssimo e depois associou-se também a música à poesia, o que tornou muito mais aliciante para os alunos. E na Escola de Santiria, uma colega de Educação Musical, que é a Cristina Estevão, que esteve sempre ao nosso lado e tocava como João. Ainda continua no seu trabalho? Sim.
Nós assim passamos a ter um projeto que saía da escola e ia à comunidade. Estivemos na Biblioteca Municipal imensas vezes, por várias efemérides. Eu penso que dei algum contributo, não sei se valeu de alguma coisa, mas pelo menos tentei cativar mais pessoas, mais jovens, para a poesia. Foi assim. Agora, um episódio específico. Não tenho nenhum episódio específico. Para mim, o episódio específico é este. No fundo, pois, eu se calhar não fiz bem a pergunta. Eu queria era que esse teu testemunho servisse para que quem estiver a ouvir e quem depois possa, enfim, ou se a Angelina colocar isto em público, que esse teu trabalho que seja retomado novamente e que as 3 escolas continuassem a fazer esse trabalho que tu tanto disseste e que com certeza ainda hoje há alunos que passam por nós na rua e ainda se lembram dessa semente que lá ficou. Era mais isto, talvez não fosse um episódio, mas mais este conjunto. Sim, continua. Há uma outra experiência também muito interessante, e aqui há uma pessoa que está muito ligada a essa experiência, que é o Carlos Trincão, que foi uma experiência em que os jovens de Tomar, estudantes neste caso, colaborassem com o texto poético, passando uma imagem da sua própria interpretação do texto que eu apresentava. E isto foi na Escola de Santa Maria do Olival, alunos do secundário, em que eu fui 2 ou 3 vezes a essas aulas, com 30 poemas, e falando aos alunos o que é que eu, como autora, entendia daqueles poemas. O que não queria dizer que cada um deles entendesse da mesma maneira. Porque a preocupação deles era exatamente, mas eu não sei muito bem o que é que a senhora professora quer dizer com isto. Isto não importa. Importa aquilo que tu sentes, que aquele poema diz. E foram 30 poemas que foram todos trabalhados por esses alunos, portanto, da Escola de Santa Maria do Olival, e que fizeram desenhos maravilhosos, cada um, para cada texto que houveram, 30 textos, 30 desenhos. Fizeram parte do programa e do currículo dos próprios alunos. Essa foi uma outra experiência diferente, não é? Há várias experiências que eu tenho, de facto, muito diferentes. Há outras experiências... Graça, deixa-me só interromper, se permitires, para falar desse livro. Sim, sim. Porque há um contributo nesse livro que deve ser referido de uma forma especial, acho eu, que é o contributo da nossa colega falecida Helena Romero. Eu ia chegar aí, sim. Pronto, sem então... Dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, Carlos Trincão. Porque efetivamente foi ela que fez o acompanhamento, mas nem era nesse acompanhamento a que eu me iria referir. Foi ao design do produto final. Ou seja, o livro não é um livro convencional. Exatamente. As folhas estão todas soltas, e o que foi criado foi, em vez de ser criada uma capa, foi criada uma espécie de caixa, exatamente, que é a própria capa, não é? Portanto, a tipografia teve que engendrar um cortante especial para cortar a cartolina da capa a esse nível, com as dobras todas, para poder fazer uma caixa com encaixes, e depois com um toque gráfico muito leve, muito sensitivo, digamos assim, que era o perfil do rio recortado na própria capa. Exatamente. Portanto, aqui também é a homenagem à Helena Romero. Vou mostrar só um bocadinho. Parece ser um projeto muito interessante, Carlos. Por acaso não conhecia. E já agora, enquanto ela não chega,
era bom que eles começassem a pensar também projetos de parceria com os alunos do Qualifica. Angelina, não te esqueças disso. Isto é assim, portanto, lá está o rio, né, vermelho, vê-se, porque a parte de dentro é vermelha. Há este trabalho, de facto, da nossa colega, que era arquiteta, e, portanto, isto também tem um bocadinho dessa, não é, dessa experiência. E dentro, vou só tirar um por acaso, só para se ver. Vou abrir a caixa. Não consigo é mostrar-vos. Isto é o livro, é assim. É uma caixa completamente. O livro está aqui com folhas, estão todos numerados e, portanto, é fácil, não é? Nós pegarmos e fazermos a sequência, não é? E, de facto, há aqui imagens lindíssimas. Vou pegar numa também ao acaso, só para vermos o trabalho dos jovens. Por exemplo, neste texto, a que chamei Memória de um Sonho, que tinha a ver com os templários. Sim. Portanto, está, de facto, os trabalhos dos jovens estão fabulosos, todos eles. De géneros diferentes, é óbvio, pela sensibilidade de cada um também. Este chamei-lhe Desafio de Guerreiro, também tem a ver com os Cavaleiros Templários e o Graal. Portanto, sim. Eu acho que esta experiência, não vou pensar com mais... Mas só para vos dizer que, de facto, foi muito, muito enriquecedora para mim e para os jovens. Porque, de facto, eles nunca tinham tido a tal disponibilidade de estar de perto com o poeta e conversar com o poeta e depois cada um escrever, neste caso, escreveram pintando, não é? Aquelas palavras que o poeta ali deixou. E, portanto, foi uma experiência muito boa. Mais experiências, são imensas. Não sei. Nestes anos são muitas. Este tema da leitura e da escrita e da semana da leitura, quantas semanas tu organizaste? Não sei, João. Sinceramente, não sei. Foram muitas. Não só a semana da leitura nas escolas, não é? Na escola onde eu estava e convidando sempre os colegas das outras escolas. Está aqui uma outra pessoa que trabalhou imenso comigo, que é o Nuno Garcia Lopes. Era esse que eu quis dizer. Exatamente, estava a dizer que falámos ali no Romero do Trincão e estava a esquecer de falar. Esquecer não, havíamos de referir também o Nuno, eu não sei se ele está aí, eu não vejo ninguém. Está, estou eu. Está. Não, de facto, aqui as pessoas que mais colaboraram, realmente somos nós os três, né? Aqui deste painel, de facto eu, o Trincão e o Nuno Garcia Lopes e tu próprio, João, porque também tu estiveste num projeto e para além desse projeto, o João, sempre que eu apresentava um livro, ele estava presente e fazia com que eu estivesse sempre atrás, eu nunca aparecia. Era ele que apresentava, era ele que falava sobre tudo o que ia acontecer. Já não me lembro. Já não te lembras? De forma... Claro que lembro, mas não vale a pena continuares a falar, não é preciso elogiar. Não é elogiar, são trabalhos, estamos a falar no fundo das parcerias, não é? Estamos a falar dos nossos convívios e parcerias a nível de trabalho, a nível lúdico, e realmente com o Nuno Garcia Lopes, não só como colega que vai falar aos alunos num determinado contexto, e foram diversos os contextos em que ele foi à escola a falar, como também como editor. Ele também foi meu editor no livro Janelas do Orvalho, com Terras do Vinho. Eu até fui buscá-lo de propósito à tipografia, porque para ele estar no dia lá. Sim, lá de propósito. Foi uma aventura esse dia. Foi, pois foi. Claro que
em muitos anos que nós temos, não é, destas experiências, são muitas coisas que vão acontecendo, não é? Boas e más, mas felizmente tenho mais experiências positivas do que negativas. E isso é o que no fundo nos traz vivos, não é? Nos traz vivos, é isso mesmo. Eu gosto de trabalhar com jovens, mas também, desculpa João, recentemente, há pouco tempo, sim, há 3 anos, 4 anos, eu tive uma experiência com a escola da Universidade Sénior. Sim, Pela certo. primeira vez trabalhei com pessoas com muito mais idade, não é? E fiz um clube de poesia, em que dinamizei a poesia na escola sénior. Foi realmente a última experiência que envolvia um conjunto de pessoas que depois, no final do ano, iriam apresentar um trabalho, como os jovens das escolas também faziam, não é? Porque outro tipo de experiências eu tenho tido, como ser convidada pela Biblioteca Nacional para lá ir, em determinadas alturas. Outras bibliotecas já me convidaram, a Biblioteca de Sardual, por exemplo, também já lá estive, e outras mais. Portanto, é sempre um prazer ser convidada para falar de livros, para falar da minha ou de outra poesia, não é? Pois. Por isso eu comecei por aí, podia ter começado por outra pergunta, podia ter perguntado, e estou agora a perguntar, quando o próximo livro, para eu, o Nuno e o Trincão estarmos lá outra vez. E agora já fez a Amazon. Tu já estás a convidar o Trincão e o Nuno Garcia Lopes, fantástico. Estou a ver isto. Olha, não sei ainda, eu estou a trabalhar num pequeno projeto, não sei até que ponto é que ele irá avante, mas pronto, estou a trabalhar num projeto sobre Tomar, com a minha poesia, mas ainda é segredo. É lá, então Ainda é segredo, não posso desvendar, não posso desvendar ainda. Mas é de facto com a minha poesia, mas, como há bocado o Carlos Trincão falava, é muito complicado nós estarmos dependentes de editores. É muito complicado, porque as editoras, há uns anos para cá, começaram a deixar de fazer aquilo que era normal. À cabeça davam X% ao autor, 10 a 15%, imediatamente, desde que quisessem, portanto, publicar aquele livro. Aquela percentagem era imediatamente passada para as mãos do autor, e depois havia os direitos de autor. Passado X tempo, à medida que os livros iam sendo vendidos, o autor tinha a sua percentagem. Isso foi desaparecendo ao longo do tempo. As editoras começaram, portanto, a dizer que era difícil, que não ganhavam dinheiro com isso, que enfim, pronto. E publicam apenas os nomes muito conhecidos. Não é? Nós, que não somos muito conhecidos, muitas vezes vimos realmente às aranhas para poder cá por fora um livro, seja de poesia, seja contos, seja o que for. Mas também fiquei agradada com esta Amazon. Já tinha ouvido falar, mas não sabia como é que isto funcionava. Eu também não sabia, por isso é que eu perguntei. Mas, entretanto, tu podes falar com o Trincão depois disto, que ele depois dir-te-á. Pois, ele explica. Explica melhor. Ele já explicou, mas depois vai explicar melhor. Olha, Graça. Angelina, como é que é o tempo? Olha, temos que passar à Filomena e ao Eduardo. Então temos que ir. Graça, eu gostava mais de estar mais contigo, mas se calhar é melhor a gente passar. Deixamos o Eduardo para o fim, ou vamos agora. A Filomena não se importa? Como é que. Eu não tenho aqui nada para o Eduardo, porque não estava previsto. De qualquer modo, não estava previsto. Mas então a Filomena não se importa de esperar mais um bocadinho? Antes de passar a outra pessoa do painel, posso só adiantar-me para terminar. O Carlos Trincão há bocado falava na poesia em viagem. Sim. De facto, é para mim também aquilo que mais gozo me dá.
porque, no meu caso, a poesia de viagem vai, como o Carlos Trincão diz, desde o espaço onde se vive e depois pelo caminho que se anda. E a minha poesia de viagem, de facto, começa em Angola. Eu sou natural de Angola, do sul de Angola, em que haja um dialeto muito próprio, em que se misturam palavras e surgem palavras no português, mas com as alterações daquele espaço, não é? E da vivência com outras pessoas. E a minha poesia reflete exatamente esse pormenor dos termos. E a viagem vai passando, porque, entretanto, eu aqui também tenho termos muito próprios, de cá, e de outros sítios por onde passei. Portanto, aqui a minha poesia também é uma poesia de viagem. Pronto, para terminar. Angelina, Sim. Angelina, Sim. Vamos ter que fazer outra sessão para falarmos sobre isto, porque já reparaste, isto dá pano para mangas, não é? Isto... Sim, eu até queria lançar... Olha, eu queria Sim. lançar um desafio ao Carlos Trincão, para quando fosse possível, ele fazer mesmo um workshop com partilha de ecrã, a mostrar-nos a todos como é que se faz a conta na Amazon, como é que se faz a simulação de uma edição. Eu acho que isso tem muito interesse para todos, até para os adultos do Centro Qualifica, porque há pessoas que até escrevem, mas depois não sabem como é que poderão publicar um livro, ou pelo menos ter uma ideia como é que isso pode ser feito. Tenho a certeza que há muita gente que tem coisas na gaveta que até gostaria de publicar, mas depois não sabe como é que isso se faz e não sabe se os custos que tem e pronto. Acho que isso podia ser um workshop muito interessante. Carlos, não dizes nada? Estava com o microfone desligado. Bem, claro, tudo bem. Aquilo não custa nada, é só mesmo partilhar ecrã, portanto, e é seguir aquelas coisas, portanto. Okay. Inclusivamente, as coisas podem ser feitas, imagino eu, como é que eu ia dizer? Eu vou ter que arranjar um mail, porque como eu já tenho uma conta, portanto, o que eu estava a imaginar era que se as pessoas tiverem à frente 2 dispositivos, não é? Certo. Podem estar ao mesmo tempo a fazer a inscrição. Exatamente. Na prática, o que eu me poria a fazer era eu a partilhar o ecrã enquanto eu estivesse a fazer uma nova criação de uma conta. Exatamente, isso era o ideal. Muito bem. Então vamos continuar, que são 6 horas. Sim. Não é? É. Eduardo Repas, estás aí? Estou. Olá, Eduardo. Olá. Estás bem? Ora Sim, bem, estou. eu não tenho nada para ti, mas tenho muita coisa. Ok. Soubessem que o Eduardo Repas foi meu aluno de História e Geografia de Portugal no 5º e 6º ano, e ele já era escritor nessa altura. Ele fazia trabalhos fantásticos relacionados com a história em todos os géneros literários, da poesia ao conto, ao teatro, enfim. Portanto, não me surpreendeu a publicação deste livro. Extravasando um pouco isto também, eu também quero dizer que o Eduardo é também... faz parte de um clube relacionado com o Exército e ele tem sido um dos dinamizadores desse tal projeto que tem encantado até o chefe de Estado-Maior do Exército e o coordenador nacional do projeto que eu faço parte. E, inclusivamente, o contributo do Eduardo tem feito que o meu clube seja reconhecido a nível nacional. Não por eu ser o coordenador, mas por ter uma pessoa com o Eduardo Repas. Eduardo, então fala-nos fala-me um pouco desse teu livro. O livro, então, é um poema sobre os gatos. Eu tenho aqui um exemplar. E então esta ideia de fazer um livro sobre os gatos surgiu há 2 anos. Eu também gosto muito de poesia
é um género literário de que eu gosto de fazer e sei que faço bem, porque também sei fazer rimas e isso. Eu também tenho outros poemas, mas eu acho que este é que devia de ser publicado porque é o que está mais giro e conta uma história e também é uma coisa interessante a fazer na poesia, porque às vezes na poesia fala sobre um assunto e não se conta uma história. Claro que também às vezes eu faço jogos com aquelas tecnologias e isso, mas só que eu farto-me sempre. Houve uma vez em que eu até pensei que ler um livro era melhor, porque ao ler um livro estamos a usar a nossa imaginação, ao contrário de um telemóvel ou de um tablet ou de um computador, que estamos a utilizar a imaginação dos outros. E então, há 2 anos que eu andava a trabalhar neste livro, também foi feita a parceria com o IPT que fez o design. E o Nuno, que também colaborou, está muito bem? Sim, ele também fez um vídeo enquanto lia o poema, está muito giro e também leu muito bem, agradeço. E eu agora estou contente porque publiquei um trabalho que já estava a fazer há algum tempo e também tenho mais algumas histórias que eu vou publicar brevemente. Muito bem. Quem esteve a ouvir pode crer que ele não esteve a ler, que ele falou completamente de improviso. Agora imaginem eu ter um aluno destes na aula de história. Mas adiante. Eduardo, qual foi o autor ou autora, qual é o poeta que mais te inspirou? Eu até já disse uma vez que foi a Sofia de Melbrenner. É lá. Tu gostas da poesia da Sofia? É? Gosto. E também houve uma vez em que ela disse que a poesia ia mudar o mundo. E eu concordo. E tu também queres mudar o mundo através da poesia? É também claro. é o teu... Hã? É claro que sim. É claro. Eduardo, outros projetos que tens aí agora em mente? Outros projetos que, para breve? Eu até já estive a dizer, tenho outras histórias, estilo aventura, suspense, Sim. assim. E eu já tenho as histórias e eu vou fazer algumas coleções, histórias, e eu já tenho muitas coisas em mente. Já tenho 4 histórias escritas que eu futuramente hei de publicar. Pois, e agora já até sabes que é mais fácil, talvez, atendendo ao professor Carlos Trincão. Não conheces o professor Carlos Trincão? Não o conheces, não? Já entrei em contato por mail há alguns dias. Está bem, muito bem. Eduardo, nós estamos todos encantados por te ouvir, mas já está ali a Angelina a dizer que já são 6 horas, não é? Sim, mas eu não queria fazer uma pergunta ao Eduardo, que eu agora não tenho aqui, que eu não tinha. Agora já não me lembro o que era, mas entretanto virá depois. Muito bem, Eduardo. Então, já sei. O Eduardo, além de escritor, ele também canta muito bem. Isso não é para aqui chamado, mas quero também referenciar este aspecto. O Eduardo tem uma voz fantástica para cantar. Não vou aqui dizer para tu cantares o Hino dos Templários, porque não temos tempo, mas ele canta o Hino dos Templários como ninguém. Angelina, então vamos terminar com a poetisa Maria Filomena Lima? Exatamente, sim. Filomena? Olá. Olá, Filomena. Olha, os últimos são os primeiros. Eu não sei como é que isto aconteceu, mas com certeza que o que é que eu gostava, eu não te estou a ver, não sei porquê, mas não faz mal também. Olha, Filomena,
tu regressas com frequência à tua infância, às histórias que te contavam. Aliás, também a vereadora da Câmara de Ancião também tem essa particularidade, também regressa com frequência às histórias que lhe contaram, às histórias que a avó lhe contava. Qual a personagem dessas histórias que gostarias de ser? Nenhuma em particular, isso são recordações muito antigas, isso já faz parte do passado há muito tempo. Muito bem. Filomena, e qual era o autor ou autora que tu gostavas de convidar para a entrevista? Gostava de convidar um que não faz parte dos vivos, que é Vasco Graça Moura. Já não é possível. Morreu. Já não é possível. Muito bem. Mas gostas da poesia dele, é? Eu não te estou a ver. Gosto porque é uma poesia muito intelectualizada e a minha é demasiado presa com os sentimentos, e como a dele fala dos sentimentos de uma maneira tão irónica, eu tenho uma admiração enorme por ele. Muito bem. E a poesia dele, não é? Olha, sim, eu sei que tu gostas muito de poesia. E por que não uma aventura pelo conto ou pela ficção? Uma aventura pela filosofia tentei várias, e essa gosto. Porque a filosofia obriga a pensar de outra maneira, mais crítica, mais fundamentada, etc. Mas para isso é preciso, para mim, eu tive um tio que se chamava Álvaro Ribeiro, não era tio meu, verdadeiramente, era tio por afinidade, porque era marido de uma tia minha. Sim. Olha, a Filomena... Esse senhor deixou a certa altura de ler e só escrevia, mas não tinha de ter um comprometimento académico para escrever, e eu tenho, e como agora não tenho um comprometimento académico, não escrevo filosofia, mas eu prefiro a minha filosofia à minha poesia até certo ponto, porque é sóbria, e a poesia não é muito sóbria, a poesia é muito... Alguma dela é muito tensa, se bem que eu posso ler aqui uma que nem é assim muito tensa, mas eu aprendi a pensar, que é do livro que saiu agora. Eu aprendi a pensar num cerrado nevoeiro. Sim. Um passo já foi andar, um passo foi o primeiro. Eu aprendi a pensar porque vivi a teu lado. Assim, trinquei a maçã sob uma fruta e pecado. Eu aprendi a pensar, foi sofrimento e centelha. Eu aprendi a amar contigo, fui a primeira. Eu chorei por estar sozinha, ensandeci, fui desperta, abri porta que era minha, de par em par, bem aberta. Entrou o sol, o luar, entrou a vida e a morte. Depois de muito penar, de frágil, tornei-me forte. Eu aprendi a pensar com quem muito bem sabia. Eu aprendi a amar, por pouco não aprendia. Eu acho que esta é irónica, eu gosto dela porque é irónica, mas muitas delas são muito sofridas e se calhar também causa sofrimento às pessoas que as leem. Por isso uma poesia que diz, por exemplo, como diz no verso sobre Príamo e Tisbe, Graça Moura, e os sentimentos são literatura, e a literatura é um bumerangue que regressa a nós sobre a figura de uma metamorfose pelo sangue, porque a Moreira, que dava memórias brancas, com o sangue de Tisbe, passou, e deles dois, que acabaram por se matar, os amantes cujo amor era proibido, a Moreira e a lenda acabou por dar amoras vermelhas, e a literatura é um bumerangue que regressa a nós sob a figura de uma metamorfose pelo sangue. Eu gostava de ser assim, mais lúcida e menos visceral nas coisas que escrevo. Em poesia, em filosofia não. A filosofia dá mais trabalho, mas como agora não tenho objetivos desse nível, não posso escrever filosofia. Mas poesia, por exemplo, eu não decido muito bem. Não decido muito bem como é que vou escrever. É mais uma coisa que surge. Claro que tenho que pensar o que é que vou escrever, mas
é uma coisa mais que me acontece, ao passo que a filosofia é uma coisa que decido fazer, agora não decido porque não tenho força de vontade suficiente para decidir escrever filosofia sem objetivos para isso, e agora já estou velha, e também perdi os contactos, perdi os contactos universitários, mas a poesia é diferente, é uma coisa que é o relato do momento. Bom, Angelina, Sim, eu acho que a gente terminou isto de uma maneira fantástica. Semana da leitura, sem haver uma leitura de um poema ou de qualquer coisa, a Filomena Lima trouxe-nos aqui aquilo que eu ainda não tinha proposto, que era ler qualquer coisa. E são 6:08, 6:10. Filomena, fantástica leitura do poema. Não te vou cortar ainda a palavra. Continua, faz favor. Termina. Mas eu não tenho mais nada para dizer, agradeço, acho que gostei de participar, agradeço, felicito todos os participantes e digo até à Sofia que ela vai me telefonar daqui a nada, espero eu. Sim. Olha, Angelina, eu quero que tu termines, porque isto eu tive que fazer um esforço tremendo para estar aqui bem disposto depois destas peripécias todas e recorri ao telemóvel, estas coisas do confinamento, dos computadores às vezes dão isto. Não sei se a vereadora da Câmara da Cidade já está, é a única que eu não tinha feito, que não tinha mandado ainda as perguntas. Não sei como é que tu te desenrascaste, com certeza que te desenrascaste. Muito mal, muito mal. Eu fui apanhada. Mas é assim, mas aqui há bocadinho, eu queria só aqui partilhar que descobri há dias que com o professor João Patrício gostamos de haikais ou haikus também, que é assim, aquela poesia curtinha, que nos relaciona também muito com a natureza e que também sabe bem, está-nos despertos e sabemos que fazemos parte. E eu há bocadinho eu fiz isto aqui, é só para o professor. Posso? Eu só queria dizer a todos que temos aqui um grande talento que até pede desculpa pelo talento que tem. Ela é não, nada disso. Eu só queria partilhar mesmo este bocadinho, porque terei que fazer um novo encontro para lhe poder fazer as perguntas que tenho aqui, que não as tinha mandado à Angelina porque não sabia que vinha. Só por isso. Pronto, mas então eu vou acabar. Vamos terminar. Não é poema, é um projeto de poema, pequenino. Então, explique-nos o que é isso, que as pessoas não sabem o que é o haikai ou haiku. Explique primeiro. É uma forma poética japonesa, de tradição japonesa, que liga muito com a natureza. Portanto, é captar o momento, ligá-lo à natureza e como que fotografar. Portanto, são coisas muito pequeninas e é o que eu gosto. Então é assim, posso? Sim. Até porque também estamos no tempo das magnólias. É uma magnólia branca do jardim, luz da minha insônia, gelada e vazia. Só isto. Muito bem. Muito bem. É só para... Olha, e também estava só para partilhar também, que eu, por acaso, também, se calhar, eu não tenho nada publicado, mas quando fiz 50 anos, os meus amigos ofereceram-me um livro com coisas que recolheram, porque eu sou obrigada a escrever aqui na nossa agenda cultural, e isto para mim é um esforço muito grande, porque eu sei que não tenho esse talento que os munícipes também mereceriam, mas faço esse esforço e, como disse também, já tive a oportunidade de dizer ao João Patrício, quando eu tenho que escrever alguma coisa,
refugio muito na poesia e depois às vezes não saio de lá, e porque é uma forma de me inspirar. E então de 2 em 2 meses nós fazemos a nossa agenda cultural, esta saiu agora, é de março e abril, e eu tenho que pensar num textozinho sempre para introduzir, que fica aqui logo na parte de cima. Este pequeno exercício a mim custa mesmo muito, porque entra em sofrimento, porque escrever para mim não é natural. Mas isto para dizer que os meus amigos juntaram tudo e fizeram efetivamente um livrozinho pequenino, muito pequenino. E pronto, era isto que eu queria partilhar. E obrigada Então, mais uma vez pela oportunidade que me deram. Diz ao painel que a poesia salva-me todos os dias, segundo as suas palavras. Salva, é evidente que salva, porque a realidade às vezes é tão dura, não é? Se não nos refugiarmos nas palavras e na beleza que a poesia tem, porque está lá tudo, não é? Está a vida, está o amor, está o desamor, está a morte. E neste tempo de confinamento e que vivemos, isso também ajuda, não é? Salva também. Também, é óbvio que sim, eu acho que é o tempo ideal para voltarmos aos livros e temos que aqui procurar que os nossos serviços públicos promovam o mais possível a leitura. Muito bem. Já agora uma curiosidade só, Carlos Trincão, que teve a oportunidade de ouvir, tem raízes em ancião, Venda do Negro. O que desculpa? Estava a dizer que o Carlos Trincão tem raízes em ancião. Ah, sim, sim. E ao princípio, quando tu não estavas, estivemos a trocar essas impressões aqui com a vereadora, exatamente. Tu chegas atrasado, pá. Já tivemos a oportunidade, sim, de falar disso. Mais um Pousa Flores, não é? Sim, é o que eu digo. Pousa Flores é aqui a freguesia mais pequenina, mas tem ali um reduto ali de gente culta, de gente da música. Eu não sei, não percebo, já me tentaram explicar que pode ter sido ali um esforço de subir ao monte, de subir à serra e de ver mais longe. Fui eu que disse. Pois foi. E eu, entretanto, eu sou do lado das Pedras, eu sou de uma freguesia que foi das mais difíceis de chegar a algum lugar de desenvolvimento, foi sempre a servir os senhores das terras, foi sempre de muito, muito trabalho e não há uma filarmónica, pronto, há aqui esta falha muito grande e vocês em Pousa Flores tiveram ali uma concentração. Olha, falou sobre a dinâmica que imprimiu à Biblioteca Municipal, falou? Mas é assim, a biblioteca funciona porque tem lá uma pessoa extremamente dedicada e muito, muito dinâmica, que é a doutora Teresa Ramos. E ela, pronto, aquilo tem muita vida e dá vida. Pronto, eu acho que a gente já tinha terminado com o seu poema, não tem outra hora aí para fechar mesmo? São 18h15, isto... Não tenho. Eu às vezes guardo assim alguns pensamentos, depois vou lá e depois penso, até fico na dúvida se foi eu que escrevi aquilo, mas é assim, aquilo que eu gosto mesmo é da poesia dos outros e gosto muito de uma escritora espanhola, a Amália Bautista, porque também lá estava, tem aquela ligação também das palavras que falam muito do sentimento e pronto, e eu também concordo que andamos sempre muito assoberbados de trabalho e depois há aqui uma parte que temos que dar vida, temos que arejar e os poetas ajudam muito nisso e eu tenho andado a ler um pouco o que ela escreve porque acho que também é ela que diz que isto de escrever poesia é quase que é um luxo porque é algo que é tão raro também, mas também, por outro lado, também qualquer pessoa pode aceder e acho que vocês estão de parabéns. Olha, eu peço desculpa ter voltado atrás e já tinha terminado com a Filomena Lima, mas pronto, também gostava de ouvir a sua voz.
E agora proponho que nos mande pelo Napão, vá nascente, que ela agora está forte, mande-nos aí num barquinho um poema para a gente apanhar aqui. Um dia. Tá? Um dia. Obrigada. Obrigada. Angelina, faltam 3 minutos. Sim. João, vamos então terminar. Eu só queria dizer que também saio daqui muito enriquecida, vou de coração cheio. A poesia que a Paula Cristina partilhou connosco é realmente um género que é pequenino, é curto, mas muito forte. Eu estava a ouvi-la atentamente e estava-me a lembrar de Jacques Prévert, porque Jacques Prévert também tem poemas muito curtos e muito fortes. O Nuno gosta dele, o Nuno Garcia Lopes também. Sim, eu também gosto muito porque eu estou mesmo a pensar num em particular que é o Premier Jour, em que ele deixem-me cá ver, 2, 4, 6, 8, 10 versos, ele conta uma história sobre a vida e sobre a morte muito forte. Então diz Recomendo lá. para quem gosta. Tem francês. Tem francês. Tinha que pedir à Manuela para ler, ou à Graça Quadra. O meu francês já está muito enferrujado, já há 30 anos. A Graça Quadra está aí, não falou sobre o aluno dela? Oh, Graça, então não disseste nada sobre o teu aluno. Também tens alguma cota à parte no desenvolvimento literário do teu aluno Eduardo Riplas. Graça? Boa tarde a todos. Eu peço desculpa, entrei um bocadinho mais tarde, mas estava em formação e tentei ainda chegar a tempo. O Eduardo, eu já disse na segunda-feira, ou alguns colegas não estavam, tem-nos surpreendido e tem crescido imenso. Eduardo, é uma honra também estarmos aqui contigo com a poesia. Ele já esteve connosco na segunda-feira, apresentou-nos Sofia de Melbreiner, portanto toda esta sensibilidade dele, e para quem não o conhece, ele não é só assim no português, porque ele também ganhou o Pangeia, portanto na matemática no ano passado recebemos, agora no dia 19 de fevereiro, quando apresentámos o livro dele, o senhor diretor entregou-lhe o prémio, portanto em termos de matemática, portanto aqui o nosso Eduardo é um rapaz que adora tudo aquilo que faz e não é só para as letras. Vai ser um grande escritor, eu tenho a certeza disso. O Nuno vai ter muito trabalho aí na Câmara com ele e eu acho que sim, vai ser uma grande parceria. Nós também tivemos já aqui uma grande mãozinha do Nuno e já também das papelarias aqui de Tomar, onde o livro dele está também, se quiserem ir comprar. Aqui o João fica satisfeito também, porque está lá na papelaria nova, podem ir adquirir o livro do Eduardo. Isto é uma coisa fantástica. Eu tenho que fazer aqui toda esta promoção, não é só defender o meu... Está na papelaria nova e na papelaria raiz, portanto podem ir buscar as duas papelarias onde quiserem. E o Nuno, tem o nosso vídeo com o Nuno, está na nossa página do agrupamento também. O Nuno, mais uma vez, do fundo de coração, muito obrigado, uma excelente leitura desta obra do Eduardo e que nos maravilhou. O pormenor do gato, o pormenor do gato, ele fugiu, mas pronto. O pormenor do gato. Posso já agora também para que dar a quem o deve esse pormenor, foi gravado com o meu gato Fiamo, que é um dos 2 gatos da casa, e que tem a particularidade de só ter 3 patas. Foi adotado precisamente na sequência de um acidente que teve em bebê ainda, e que teve que ser amputado. Mas que faz tudo como um gato normal. Portanto, e é um gato literário, como todos os gatos cá em casa, gostam muito de ir para as prateleiras dos livros. E portanto acho que isso também é um pormenor que também tem a sua importância. Dizer só aqui, e também para terminar e me despedir de vós, que de facto é muito engraçado, porque nós hoje viemos pelo Nabão abaixo, desde a Cristina, que está
está lá em cima, ao pé da nascente, da primeira nascente. Viemos por aí pelo meio e atravessámos precisamente o rio no meio de Tomar, no livro da Graça, que lá está precisamente a ser cortado pelo rio, e viemos desaguar aqui assim à foz do rio, que está aqui à frente dos meus olhos, precisamente aqui onde estou. Mas ao mesmo tempo, por este meio, fomos entretecendo uma série de ligações, e é engraçado ver que, de facto, entre nós, os mais velhos, há de facto já aqui uma teia de cumplicidades que vem de há muitos anos. Eu sou quase o único que não é da escola propriamente, mas que estou quase permanentemente também na escola, convosco, sempre que sou solicitado. Mas depois temos também os mais novos, como é o caso da Sofia e como é o caso do Eduardo, com que, curiosamente, eu também já me venho a cruzar bastantes vezes e com quem também venho a fazer trabalho. Eu acho que isto é que é importante, estas redes que nós vamos criando e que permitem depois que vamos desenvolvendo, como a Graça também há bocado já disse, desenvolvendo também estas relações entre todos, que ajudam a que depois a poesia, que se calhar nós achamos em determinados momentos que é de poucos, acaba por se tornar de muitos, graças a este trabalho que todos vamos fazendo. Obrigado também por isso. Olha, o Nuno acabou por fazer poesia agora, mas antes disso, não sei se a vereadora ainda aí está, a vereadora da Câmara de Ancião. Era só para dizer que a doutora da Biblioteca, que já convidou o Nuno para estar aí presente na Biblioteca, e foi de tal modo, isto não se pode ler em público, penso eu, e foi de tal modo a risada que até o Nabão tremia de medo, que nunca mais ninguém ligasse ao Nabão, e que só... bem, não me estou a fazer exprimir. Está aí a vereadora da Câmara de Ancião, se estiver aí ainda, é dizer à doutora Teresa, esteve com o Nuno, que já foi convidado por ela para estar na biblioteca. Ok, ainda bem. Acho que sim, acho que temos que manter esta ligação e fortalecê-la. Ele não falou disso, não sei se terá falado. Pronto, mas ele lembra-se, com certeza. Eu não estava lá, não sei por qual foi o motivo, mas só soube que foi um sucesso tremendo. Não foi, Nuno? Foi um sucesso tão grande, em Ancião, que essa sessão ocorreu a uma hora em que havia um jogo de futebol na televisão. Já não me lembro exatamente de quem, sei que era um ano em que havia duas equipas portuguesas a jogarem uma meia-final, ou da Liga dos Campeões ou da Liga Europa, uma coisa assim do género. Portanto, havia um jogo de futebol àquela hora. E nós íamos para Ancião, que supostamente era assim um bocado no fim do mundo, e onde as pessoas supostamente não tinham tanto interesse nestas coisas da poesia. E foi um dos casos mais extraordinários em que encheu completamente a sala, e depois ainda foi preciso ir buscar mais cadeiras e mais cadeiras, porque foi uma enchente extraordinária de pessoas naquele dia. E de facto não foi era na biblioteca, era no centro, foi um dos espaços marcantes. No Centro Cultural, não foi? O auditório do Centro Cultural. Eu creio que foi mesmo na biblioteca, salvo erro. Não, talvez não. A biblioteca nessa altura não era lá, agora é que está num outro sítio. Ou então, Centro, talvez. Foram tantos sítios na altura que já não me recordo. Agora, que de facto foi assim, foi. Senhora vereadora, fico com esta nota e pergunto lá à doutora Teresa. Não, a biblioteca tem mais de 20 anos. Foi, pronto. Eu não estive, por isso é que eu estou a dizer, não. Mas soube. Está bem, vamos ter que voltar, não é? Repetir. Vamos ter que repetir. Uhum. E teimam em não sair, 18h26. Então eu vou fazer o encerramento agora. Queria só aqui salientar que realmente foi muito interessante, excedeu as minhas expectativas, e queria só reforçar realmente a importância das parcerias, do trabalhar em rede, como a Graça disse, do aspecto lúdico e de abrir estas atividades à comunidade. Acho que é muito importante.
E também numa perspectiva intergeracional. A Graça falou aqui, por exemplo, do trabalho que fez com a Universidade Sénior, e eu aqui, além disso, também falava nos mais jovens, que temos tido e tenho visto sempre, tanto o Eduardo como a Sofia, motivados, interessados em acompanhar-nos nestas conversas, que supostamente são conversas para crescidos, mas eles têm gosto em estar e acompanhar, e então eu acho que temos que investir nisto, numa perspectiva intergeracional, trazer não só os mais novos, como também os mais velhos, e não deixar realmente ninguém para trás. Posto isto, queria só então lembrar que o workshop vai se manter, então com o Carlos Trincão, vamos combinar isso. Acho que é muito interessante, sobretudo para quem escreve, não sabe como publicar, e havendo esta solução tão interessante que implica não ter custos, acho que é uma mais-valia e poderemos talvez incentivar pessoas a fazer publicações e até descobrir grandes escritores que ainda estão fechados na gaveta. Nunca se sabe. Assim, Angelina, peço desculpa, só uma coisa, estás a ser redutora. Então. Porque estas vantagens permitem não apenas estas questões pessoais, digamos assim, mas institucionalmente, quer o agrupamento, quer a biblioteca, quer o centro de formação, podem ter um manancial de edição de qualidade sem custos. Muito bem, isso é muito interessante. E assim como a Paula Cristina há bocadinho estava a falar da ida aos lares, de ouvir as pessoas, fazer o registro das histórias de vida, isto é uma coisa que me diz muito, que me é muito cara, porque nós realmente no Centro Qualifica, as pessoas que estão em processo de RVCC, a abordagem que nós temos é a abordagem autobiográfica. E então, realmente, eu já tinha pensado em criar algo como uma espécie de museu da pessoa, com registros de episódios autobiográficos que as pessoas quisessem deixar. Nós, nas sessões de júri, temos contacto com histórias de vida riquíssimas, com episódios que nós até, muitas vezes até factos históricos. Estou-me a lembrar de uma senhora em particular que também que viveu em Angola, no período em que se deu a Revolução e tiveram que fugir para Portugal. Ela contou factos na primeira pessoa que nós, por exemplo, não tínhamos tanta essa percepção apenas da leitura e daquilo que tínhamos ouvido. Portanto, coisas riquíssimas. Eu estava-vos a ouvir e estava a fazer a ligação também com as minhas vivências e com coisas que eu gostava de fazer. Posto isto e não me querendo alongar, porque estamos exatamente há 2 horas em emissão e ninguém está cansado, eu também não estou cansada, eu continuava, mas temos que fazer uma pausa. Parabéns. Vamos deixar para uma próxima edição. Aproveito para só pegar em 2 coisas, uma que o João disse e outra que eu vou dizer. Dia 23 de Abril festeja-se ou celebra-se o Dia do Livro e o Dia dos Direitos de Autor. Nós estamos a pensar em fazer também uma atividade para esse dia. Portanto, estão todos convidados e podem enviar sugestões para mim, para o João, para o e-mail, se quiserem, para nós termos em conta e prepararmos algo para esse dia. A outra coisa que o João disse, que eu queria reforçar, há aqui muitas experiências, sobretudo no trabalho com crianças e jovens. Eu estou a coordenar um centro de educação de adultos e, portanto, aqui lanço o desafio para pensar em algo também para os adultos que frequentam o Centro Qualifica e a educação de adultos no agrupamento de escolas templários. E posto isto, me despeço, agradecendo realmente a vossa presença, a vossa participação e as excelentes conversas que foram proporcionadas nestas 2 horas. Isto está gravado? Vais publicar? Sim. Bem. Então, muito obrigada pelo convite. Até à próxima. Muito obrigada. Obrigado. Até à próxima.
Muito obrigada. 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 Bom trabalho para todos. Obrigada. Obrigada, igualmente. Obrigada. Com licença. Obrigada, Eduardo. Obrigada. Não, não,